Olá, oitavo ano. É uma alegria estarmos juntas aqui, eu e a professora Camille, para estarmos com vocês nessa aula. Eu sou a Adriana Maria, este é o meu sinal, e sou baixa, visto blusa azul, tenho cabelo tamanho médio, temos o privilégio, porque eu não estou sozinha, de termos conosco Késia, que torna a nossa aula muito mais acessível. E estamos aqui juntas, não é? Eu e a professora Camille. Professora Camille, vá se descrevendo aí. Olá, lindezas! Como vocês sabem, eu sou Camille Borba, este aqui é o meu sinal e hoje estarei aqui no chat para a gente poder debater aqui esse assunto interessante e importante que é a coesão lexical. Também vou me autodescrever, eu sou uma mulher negra de cabelos pretos cacheados na altura dos ombros, olhos escuros, óculos arredondados. Estou hoje sentada em frente ao computador com a farda azul. Estamos as duas de azul hoje, na Estamos. verdade. Pois Quase um é. time coeso aqui, que é o que a gente é na vida, né? Isso, professora Isso Adriana. mesmo, professora Camille. Estamos assim, da cor do Educa Recife, né? Isso. Todas num tom azul, assim, dessa forma aqui que estamos. Pois é, pessoal, nós gostaríamos de pedir para vocês estarem aí organizando o material, o Tá ambiente muito junto. e estarem nesse momento se organizando, não é aí, para a gente começar o nosso conteúdo, ok? Importante lembrar, né, que a gente organizar o espaço é um jeito Sim, da gente se organizar internamente para estudar, né? verdade. Marcar que aquele horário, aquela hora é a hora que a gente precisa se Isso mesmo. concentrar. Então, pessoal, vocês sabem, lembram o que é coesão textual? A professora Carla está sempre, passou por aqui, falou de coesão textual, coerência. Eu também falei com vocês e eu tenho certeza que vocês devem estar aí pensando sobre isso. Se não estão, estejam pensando. Gostaria de lembrar as 3 formas que temos de acessar as aulas que já foram dadas e essa de hoje que não é pelo aplicativo, pela TV e pelo nosso canal de YouTube. Então não esquece de ir lá rever as aulas. Estamos nesse momento de recomposição da aprendizagem. Então vocês lembram aí o que é coesão textual? Gente, ó, lembrem que a gente tem dois conceitos parecidinhos, né? A Sim, coesão e a coerência. A coerência, a gente fala de uma sequência das ideias, isso da mesmo, professora organização Camille. dos argumentos. Mas qual é esse outro mecanismo que ajuda a gente a ter um texto mais límpido, mais fluido? É a coesão. Por Pois quê, é. professora Adriana? Vamos ver aí? A coesão é o elemento fundamental na produção de um texto. Então, vocês percebem essa diferença? A coerência trata, não é, da organização das ideias, mas a coesão, ela trabalha com a Os inserção das palavras, dos os conectivos. conectivos. Estamos bem conectadas, não é, professora Camille? Quando a gente fala de coesão, a gente está falando do quê? Dos operadores argumentativos, das Isso. conjunções, que, minha gente, sério, conjunção, eu sei que é um tema que parece insuportável, mas se a gente erra uma conjunção, por exemplo, eu queria dar uma ideia de tempo e eu uso uma ideia de causa, eu já embaralhei todo o meu texto. Isso mesmo. Então, é um uso cuidadoso. Eu sei que parece uma parte mais técnica, né? Um pouquinho menos divertido, que é muito mais legal quando a gente vem para cá falar o quê? De texto, Pois é, de literatura, mas entender e aprender coesão é muito importante para a gente conseguir construir um texto que tenha uma sequência boa das ideias, mas também que ele se articule de isso maneira mesmo. interessante, né? Que ele vá fluindo. E isso é tudo o quê? Prática, né? Isso, professora? Prática, e a partir do momento que começamos a utilizar, não é, essa tessitura aí, começamos a construir, confeccionar, você pode usar o verbo que você quiser. Esse texto e colocar em prática, não é, percebendo essa coesão,
essa inserção de conectivos, você percebe que não é tão difícil assim. Então, vamos deixar o medo de lado e partir para a prática. Oitavo ano. Isso. Até porque a gente faz isso o tempo inteiro. Essas práticas linguísticas a gente primeiro realiza e depois a gente começa a aprender os nomes. Isso E aí os mesmo. nomes parecem que dão muito medo, né? Porque parece o completo desconhecido. Mas vocês usam conectivos o tempo inteiro. Vocês usam Verdade. conjunções o tempo inteiro. Vocês articulam as ideias do texto nas sequências o tempo todo, gente. Então é mais perder o medo dessa parte mais chatinha mesmo, mais estrutural, mais cheia de regra. Que aí, gente, vocês quando estiverem dominando isso, nada para vocês. Foi, você vai embora, sabe? Você voa, avança. É isso mesmo. Vamos continuando. Então, a coesão nada mais é do que a conexão estabelecida entre as palavras de um texto. Então, existem 5 tipos de coesão, né? A coesão por referência, por substituição, por elipse, por conjunção e pelo léxico. Então, nesta aula, o nosso foco aqui é falar sobre a coesão lexical, não é? Quando falamos do nosso tema, então, estamos focando hoje na coesão lexical. Só que no meio de tudo isso, vem as outras, não é? De bônus, não é, professora Camille? Claro. Lembrando que assim, o foco da aula ser em um é uma escolha didática, né? Sim. Porque é impossível a gente dar conta de tudo isso em 30 minutos. Pois é, em uma só aula não tem como, minha tem. gente. Então é isso. Então, antes de saber o que é coesão lexical, vamos saber o significado das palavras? Porque, ó, eu sempre digo isso, nossa, eu falo isso o tempo inteiro. Quando a gente vai aprender um conceito novo, ajuda muito a gente saber o que as palavras significam. Talvez, às vezes, até conhecer o significado das palavras já te dá um caminho do conceito. Não é isso, professora? Sim, professora Camille. Então, coesão, mas você já entendeu o que é a organização das palavras, mas e lexical? O que é? O que Vamos significa ver? léxico? Então, lexical é relacionado ao léxico. Então, vamos ver? Léxico é o conjunto de palavras de um idioma, de uma língua. Então, a língua portuguesa tem o seu conjunto de palavras, a língua inglesa, a francesa, a espanhola. A que você estudar, ela vai ter o seu léxico, não é? Então, seu conjunto de palavras. Então, grava aí, né? Memoriza aí, léxico, quando você ouvir essa palavra, é um conjunto de palavras de um idioma, de uma língua. Então, coesão lexical é o modo de organização textual que envolve 2 possibilidades. A repetição da mesma unidade lexical ao longo do texto ou a sua substituição por outras unidades lexicais, as quais com ela mantém relações semânticas. E aí, gente, a gente ouvindo os conceitos parece ser uma coisa absurda. Mas é basicamente, uma coisa é você falar: o gato toma leite. O gato gosta muito de subir no sofá. O gato destruiu a caixa de papelão. Eu tô repetindo a mesma palavra, o mesmo léxico. Isso. E eu posso, o ideal é que eu faça o quê? Uma substituição. Então, eu posso dizer: o gato gosta de tomar leite. Ele também sobe no sofá. O felino destruiu. Então, veja, eu estou fazendo essa substituição por palavras, né, por léxicos que mantêm a mesma relação semântica. Isso. Mas eu não estou repetindo. E aí o texto fica o quê? Mais interessante, mais fluido e mais rico. Isso mesmo, professora Camille. Vamos seguindo. Então, vamos revisar o que é elipse. Elipse é o enunciado, a supressão de um termo que pode ser facilmente subentendido pelo contexto linguístico ou pela situação. Então, percebam aí, não é? A professora Camille citou um exemplo que é bem parecido com esse, não é? Vocês percebem a conexão aqui? Então, meu livro não está aqui. Ele sumiu.
Então, percebam que Nesse exemplo. nesse exemplo aqui, não é? Não foi preciso usar o nome aqui livro novamente, não é? E Meu livro não nem, está aqui. perdão, Ele sumiu. professora, e Pode nem ir. usar um outro termo. Aqui a gente teve o quê? Uma supressão, uma elipse, Isso. porque o termo já havia sido dito e estava muito próximo. Então, é como você dizer, sei lá, meus cadernos são lindos. Também são completos e bem desenhados. Então a gente não Eles são precisa. completos e bem desenhados, não é? Seguindo essa estrutura aí. Se quiséssemos usar a Isso, mesma estrutura. isso, a gente não vai precisar repetir. Às vezes a supressão já é suficiente, né? Porque está muito próximo. Ó, o meu livro não está aqui, sumiu. Eu não preciso do ele, porque eu já tenho uma referência muito clara do que sumiu. Se eu perguntar, quem sumiu? Meu livro. Então eu não preciso. Eu poderia, não é um erro, é uma questão de estilo, é uma escolha, né? Às vezes a gente está em uma sequência de usar muitos pronomes pessoais, por exemplo, e suprimir faria mais sentido. Pois é, vamos seguindo, minha gente. Então, reiteração, repetição, consiste na repetição do mesmo vocábulo ou na substituição por outro do mesmo valor semântico. Então, vocábulo, vou lembrar novamente, não é a mesma coisa que palavra. Então, como usamos no exemplo, não é? Você pode trocar por outra palavra. Quando se troca de palavra, pode se trocar a classe gramatical, como o exemplo do livro. O livro é substantivo. Ele, né, já é outra classe pronome gramatical, pessoal. não é um pronome pessoal. Então é importante, não é, você perceber que esse referencial ele troca a classe gramatical, mas ele tem o mesmo efeito de sentido. Bonito, né? Como a língua nos permite maneiras diversas de dizer a mesma coisa. Isso mesmo, professora. Não É é? maravilhoso. E de fazer esse movimento de retomada, Sim. de tornar um texto coeso, sem precisar, por exemplo, eu posso não usar um termo, eu posso trocar ele por outro. Veja só, quantas possibilidades. E às vezes a gente fica preso no mesmo modo de fazer as coisas, quase numa rotina, né? Sim. Quando inclusive, é bom pro cérebro isso, viu, gente? Vocês mudarem um pouco a rotina. Sim. E é interessante, professora Camila, E porque dá previne mais Alzheimer. graça, não é? A vida, não é? Quando Com certeza. fazemos essas mudanças, essas adaptações, nas palavras também acontecem isso. Então, vamos lá. Observem este exemplo aqui, pessoal. Imaginar que o racismo no Brasil não existe é não querer aceitar a realidade dos fatos. Trata-se, na verdade, do pior tipo de racismo, além de perverso, pois não se manifesta muito abertamente. Não é? Então, estamos aqui com um tema sensível, não é? Super. E aí, super sensível. Mas é interessante, oitavo ano, pensar sobre isso, não é? E muitas vezes ouvimos discursos que é como se não existisse nenhum tipo de situação como essa. Mas, na verdade, não é bem assim. Existe, nós temos que analisar, perceber isso nos discursos, não é, que vão sendo falados, nas atitudes do dia a dia, e aí vocês percebem aí, não é, essa colocação, essa primeira, que não está destacada, aí observam, analisam também essa segunda, tá? Vamos, por favor, Cleiton, tela cheia. Vejam, imaginar que o racismo no Brasil não existe é não querer aceitar a realidade dos fatos. Trata-se, na verdade, do pior tipo. Além de perverso, pois não se manifesta muito abertamente, não é? E aí vocês conseguem perceber nas entrelinhas de um discurso, não é, que esse fato acontece? Se não, comecem a analisar melhor, não é, as falas, os momentos que vocês estão vivenciando, né? Mas não se pegue muito ao fato, se apegue mesmo aquilo que você é, ok? Então, observem o exemplo.
Agora, de substituição lexical, né? Consiste na substituição de uma unidade lexical por outra que, com ela, mantém a mesma ideia de sentido. Sinônimos, né? Vamos ver aí o que é sinônimo, não é? Porque... Pode Perdão, falar, professora. É porque agora a gente vai começar a ver o que é os mecanismos de substituição lexical, né? Isso. Quando eu digo que você pode substituir um termo por outro, mas não é trocar janela por porta. Não. Porque a gente não vai ter o mesmo sentido, um sentido aproximado. Lembrando que não existe o que? Sinônimo perfeito, né? Isso. Nenhuma palavra quer dizer exatamente a mesma coisa da outra. Mas elas podem ter valores semânticos, valores de sentido muito próximos. Por exemplo, eu trocar gato por felino, né? São duas maneiras de chamar o mesmo significante. E aí a gente tem dentro da coesão lexical, né? Da substituição lexical, a gente tem esse mecanismo do sinônimo. A gente vai ter uma palavra que não é muito sinônimo, mas é parecida. Então, a gente tem essas adaptações. Vamos aos esses exemplos? Recursos. Então, vejam só. Nas tradições hebraicas, se associa a figura do juiz à do Criador do Universo. Não é? Magistrado, sinônimo de juiz. Então, eu poderia trocar, por exemplo, juiz por magistrado. Isso. Não é? Então, no dia a dia, no nosso dia a dia, é muito rotineiro ouvir a palavra, não é? O juiz da segunda vara, da primeira vara, não é? Decidiu isso, né? Da primeira instância, segunda instância, não é? Mas a palavra magistrado, ela não é tão usada, não é? Por pessoas civis normais. Mas essa palavra magistrado é mais usada, não é? Em uma reportagem, no âmbito jurídico. Então, percebemos, não é, que são duas palavras sinônimas, com grafia diferente, mas que têm o mesmo significado. Então, vamos seguindo. Então, outro exemplo aí, né? No século IV a.C., o filósofo grego Diógenes saiu às ruas de Atena com uma lanterna na mão, à procura de um homem honesto. Então, a palavra honesto aí, não é? Ela também tem um sinônimo, que é uma palavra que não é tão usada no nosso dia a dia, não é? A palavra probo, embora muito pronunciada, não se faz tão presente no nosso vocabulário, mas ela é sinônimo da palavra honesto. Então, a aula de língua portuguesa também serve para enriquecimento do vocabulário, não é, professora? Com certeza. A gente traz aqui palavras que não estão presentes no dia a dia, palavras que fazem parte, não é, de uma linguagem mais antiga, não é? Não tão usada, mas a língua ela se renova, ela se modifica a cada dia. E é importante, não é, pensarmos também em palavras que não estão no nosso cotidiano. Então, esse slide aí não ficou tão legal, né? Peço desculpas a vocês, esse vermelho não caiu muito bem com esse preto. Quase sinônimo. Consiste na substituição de um vocábulo por outro que, embora não possua o mesmo sentido, contextualmente retoma o vocábulo anterior. Então, quase, não é? Então, veja esse exemplo aqui. Os jornalistas protestaram após a decisão da Justiça quanto à não necessidade de diploma para o exercício da profissão. Segundo o sindicato da categoria, essa decisão é afronta à prática de um jornalismo profissional e eficiente. Então, vocês conseguem perceber aqui o erro, né? Está bem coladinha ali a palavra categoria com substitui. Faltou só o espacinho. Só o espacinho ali. As coisas acontecem, então, gente. A digitação ela é rápida. A digitação é rápida, mas não deveria acontecer. Então, categoria aí substitui a palavra jornalista. Então, vocês percebem que há um quase sinônimo, não é? Mas a palavra categoria, ela é um referente, não é? Que da palavra jornalista. É porque categoria aí, ela só funciona como um substituto de jornalista nesse contexto.
contexto. Nesse contexto. Então, se vocês tentarem substituir jornalista por categoria em um outro contexto, Não não vai dá. funcionar, porque não é um sinônimo, é um quase sinônimo. Sim. Percebem a diferença? Quando eu falo de um sinônimo, eu falo de uma palavra que é semanticamente próxima. Quando eu falo de um quase sinônimo, eu preciso de um contexto, porque ali, naquele contexto, uma palavra funciona como um quase sinônimo da outra. Então, veja, se a gente consegue articular os conceitos, tudo parece muito mais fácil, não é isso, professora? Verdade, Camille. Então, concluímos que a coesão lexical é um elemento fundamental na produção de um texto. Então, vocês percebem que quando um texto está sendo tecido, não é? Eu gosto dessa palavra, Gosto. tessitura, tecido, nos lembra, não é? A escritora Cora Coralina, quando ela fala da coxa de retalho, não é? Que a vida é assim, cada parte, a cada dia que vamos vivenciando, ela vai sendo acrescentado mais um quadradinho a essa coxa de retalho. No texto não é diferente. Cada palavra, cada vocábulo, não é? Vocábulo, palavra é a mesma coisa. Você vai construindo seu texto, vai percebendo, essa palavra aqui não ficou legal, né? Está repetitiva, há uma redundância. Está Não é? cacofônica. Cacofônica. Vou mudar, vou colocar esta palavra aqui. Vocês percebem que nessa construção há também uma beleza, não é? Então, as palavras escritas, faladas, não é? Bem colocadas, elas têm a sua peculiaridade, a sua beleza. E isso é muito importante. Com certeza. Então, chegou a hora da Eita, atividade, e não antes é? de a gente começar a atividade, se vocês bem prestaram atenção, durante as nossas falas, a gente fez essa constante substituição. Sim, A gente tentou manter uma coesão lexical mesmo no âmbito oral, que é um pouco mais difícil, porque a gente não tem como rebobinar a fala e Sim. recuperar ali. Mas a gente tenta, por exemplo, e aí a gente faz isso mais costumeiramente, que é a troca do vocábulo, né? isso mesmo. A gente, professora veja, Camille. reparem que a gente evita falar o mesmo verbo repetido, o mesmo substantivo repetido. Tá? A gente sempre tenta deixar o discurso mais amplo. Amplo não, gente, perdão. O mais variado possível, com mais recursos possíveis. E aí, é um exercício. Veja, e aí eu falando aqui de mim também. A gente tem um conjuntinho de palavras que a gente gosta de usar, que fazem parte do nosso vocabulário pessoal, mas se a gente fica sempre falando as mesmas coisas do mesmo jeito, cansa. Então, se a gente tentar fazer, né, esse exercício de, normalmente eu uso mais, vou usar um porém. Eu uso geralmente um pronome pessoal, vou usar uma elipse, não vou repetir. Vou usar um quase sinônimo. Tudo isso faz com que a gente exercite, inclusive, o cérebro, minha gente. E exercitar o cérebro é essencial, porque a gente quer ser o quê? Queremos ser o quê? Velhinhos e lúcidos. Então, tentem fazer Experientes mesmo. lúcidos. Experimentem realmente fazer esses testes. E é o que a gente sempre fala, né? É exercício. É escrever e reescrever. Não é isso, professora? Ler, reler, escrever e reescrever. Então, vamos à nossa atividade, professora Camille. Então, observem aí, minha gente, lecione, não é? O sinônimo de carecer. Nós temos aí comprar, precisar e faltar. E aí a gente pode dar um contexto, assim, Sim. para ajudar, Um né? exemplo assim, né? Um Vamos exemplo é: minha mãe carece de paciência. E aí, E faz aí? mais sentido minha mãe compra paciência? Minha mãe precisa de paciência? dar. Minha mãe, falta paciência na minha mãe. Se a construção da frase fosse outra, poderia ser, Poderia ser, né? professora. Mas nesse caso, Pois gente, é. qual é? A gente tem qual? Vamos ver. E aí? Precisa, não é? Então, ó, minha mãe precisa de paciência. Se eu mudasse a construção da frase, por exemplo, a minha mãe carece de paciência. Eu poderia usar o falta. A minha Certo. mãe falta paciência. Isso, Porque se a gente só fala minha mãe falta paciência, fica uma coisa solta ali, isso. né? Ou se eu construísse com comprar, vamos construir com comprar, né? Não se compra paciência, não é? Paciência se exercita. Então, 8º ano, nada de desespero, vamos
ter paciência. O aprendizado ele vai sendo construído dia a dia. Então, a nossa aula por hoje é só. Esperamos que vocês estejam aí dispostos a construir, desconstruir, não é? Conhecimento, porque às vezes o conhecimento, o conhecimento para ser mais robusto, é necessário essa construção, desconstrução de ideia e construção novamente. Então vamos aprender, reaprender e aprender coisas novas. E Então, exercitar, né? O exercício também é muito importante, porque às vezes só o ouvir, o aprender, o ler, você não vai conseguir botar em prática. E aí, na hora, você faz o quê? E lembrem, uma coisa que eu digo sempre, conhecimento é poder. E quanto mais vocês conseguirem se apropriar e, assim, conseguir escrever bem e ler bem, pode dar para vocês uma facilidade na vida de verdade. Inclusive, entre as conexões neurais das suas cabecinhas. Então, vocês vão ficar até mais inteligentes, veja só. Lembrem que a gente fica muito na angústia do resultado imediato, né? Assistir essa aula agora, vou estar fera aqui. E não. A gente fica sempre esperando uma linha de chegada, quando, na verdade, a vida tá no processo. Então, a gente precisa ter paciência com a gente. E com os nossos erros. E com os erros dos outros também, né? Isso. Então, o aprendizado está ao longo do caminho. Então, vamos caminhar. Agradecemos a Késia, né, que tornou nossa aula mais acessível. Agradeço a professora Camille, que esteve aqui comigo nesta aula. E vamos nos despedindo de vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Como sempre, é um prazer estar aqui, né? E venham para o chat, que senti falta de vocês. Um beijo.